Shalom, Lekulam, sejam todos bem-vindos. Hoje eu gostaria de fazer um pequeno comentário a respeito da Parashá dessa semana, Tetzav, Parashá de número 25. Ela começa no capítulo 6, verso 1, e vai até o capítulo 8, verso 36 de Vaikra. Aqui a Torá, ela legisla em relação aos tipos de sacrifícios, né, que o Eterno estabeleceu ao povo de Israel. Portanto, eu quero me atentar, eu quero fazer um breve comentário a respeito da quarta aliá, especificamente no capítulo 8 de Vaikra, verso Passuk 6. Moshe trouxe a Aharon e seus filhos, lavou-os com água, pôs a túnica em Aharon, amarrou o cinto à volta dele, cobriu-o com túnica, pôs o colete ritual sobre ele, marrou à sua volta o cinto decorado e fixou com ele o colete. Pôs nele o peitoral e sobre o peitoral, Urim Tumim. Então, meus arrendos, eu gostaria de falar um pouco sobre essas duas pedras que se chama Urim Vetumim. É um pouco misterioso todo esse enigma dessas pedras na Parashá ou nas escrituras. E hoje eu gostaria de fazer um pequeno comentário a respeito dessas pedras, tá? Na descrição do Roshen, o peitoral do sumo sacerdote, a Torá menciona um componente misterioso, né, que deveria ser colocado com ele, chamado Urim Vetumim. Isso está lá em Shemot 28:30. Coloque também Urim e Tumim no peitoral, para que estejam sobre o coração de Arão, de Aharon, sempre que ele entrar na presença de Adonai. Assim, Aharon sempre carregará os meios de tomar decisões para os israelitas em seu coração diante do Senhor. A Torá parece entender que sabemos do que se trata e não dá qualquer tipo de instrução sobre sua fabricação, como foi elaborado, sobre o mecanismo preciso dessas pedras, né? Apenas se refere a elas sem descrevê-las. O único lugar na Torá em que parecem ser usadas, embora com um nome um pouco diferente, está em Bamidbar 27:21. Lá está escrito: ele comparecerá perante Elazar, o sacerdote, que obterá decisões para ele, consultando Urim perante Adonai, perante Hashem. Mas o que é Urim Tumim? A resposta tem ocupado a mente dos comentaristas tradicionais ao longo dos tempos. Os estudos modernos de hoje em dia lançam luz parcial sobre essa questão. E nesse estudo em especial, gostaria de trazer várias explicações oferecidas por intérpretes judeus ao longo da história sobre como eram o Urim Tumim e como funcionavam. Lógico, de uma visão acadêmica sobre o assunto, né? Resultado de algumas pesquisas próprias. A primeira visão, defendida pelos talmudistas no Tratado Yomá 73b, e amplificada pelo Rashi e Rambam, o texto de Shemot 28:30 é que o Urim, o comentário desse, é que o Urim Tumim era um pedaço de pergaminho no qual o nome santo do Eterno estava escrito e que era colocado dentro do peitoral que estava incrustado com joias preciosas
gravada com os nomes das tribos de Israel no peito do Kohen, do sumo sacerdote. Quando o sumo sacerdote consultava esse Urim e Tumim para obter conselhos divinos sobre um assunto específico, as letras nas pedras, carregadas com o poder do nome santo de Deus, iluminavam e transmitiam uma resposta. O Talmud explica ainda que era chamada de Urim, porque lançava luz sobre assuntos obscuros e difíceis de decisão, como na palavra Ur ou Or, que representa a ideia de luz, e Tumim, porque suas respostas eram completas, ou seja, sempre se tornavam verdadeiras da palavra Tan. Maimônides, sobre ainda o texto de Shemot 28:30, diz que Urim e Tumim representava apropriadamente os dois componentes das respostas. As letras iluminavam e então se combinavam de maneira completa e significativa, de acordo com Maimônides, Rambam, que evitou aquelas antigas ideias de amuletos mágicos com o nome santos de Deus, com o nome santo de Deus. O Urim Tumim era apenas outro nome para as pedras do peitoral que entregava as mensagens divinas sem depender do pedaço de pergaminho. Rabi Menahem Kasher observa que essa visão também é encontrada em pelo menos um Midrash e nos escritos de vários Geonim. Avraham Bisnecha oferece uma sugestão inovadora de sua autoria, cuja mecânica é tão misteriosa quanto os próprios Urim Tumim. Parece, pela sua explicação, que Urim e Tumim consistia em muitas peças de materiais caros, algumas de ouro e outras de prata, que foram projetadas de uma forma que passou a simbolizar o universo e como foi concebido, né? Esdra era um astrólogo fervoroso. Aparentemente acreditava que Urim e Tumim trabalharia com o poder astrológico. Esta interpretação está de acordo com a visão de Esdra. Esdra era um mestre na arte de astrologia e escreveu pelo menos 12 tratados sobre o assunto, incluindo um sobre astrolábios. A visão de Esdra foi adotada por outros estudiosos racionalistas medievais. Em uma carta dirigida por Rabi Shlomo ben Edler, o Hasboa, e a Jedai ben Avraham Beseder Seti Perini, um ávido racionalista e filósofo. Hasboa lista as visões problemáticas dos mestres judeus que estudavam filosofia. Uma das visões heréticas que ele menciona é a crença de que Urim e Tumim era apenas um instrumento astrológico, como um astrolábio. De forma surpreendente, Perini, na sua resposta, não nega esta alegação. Ele apenas afirma que o astrolábio bíblico era muito mais poderoso que o astrolábio mundano. Porque devido ao seu poder divino, ele nunca deixou de fornecer uma resposta precisa e cristalina àquele que o consultava. E no século passado, os estudiosos encontraram uma chave para desvendar aí parcialmente a luz do mistério de Urim e Tumim. Isso está em 1 Samuel 14:41. A história ali deste capítulo relata uma guerra que Saul liderou junto com seu filho Jonatas contra os filisteus. Então Saul ele proibiu todos os guerreiros de comerem até o final da guerra. Porém, Jonas ele se encontrava muito fraco, debilitado, e não resistiu aí o sabor do mel que encontraram no meio da floresta. Depois que Jonas violou essa ordem do pai, a guerra repentinamente virou a favor dos filisteus. E Israel passou a sofrer perdas pesadas, para o horror do seu pai, o líder daquela guerra. Saul decidiu então lançar sorte para ver quem estava causando a ira divina. Isso causou uma ira no Eterno.
Ele colocou a si mesmo e o seu filho de um lado da situação, e todo o povo de Israel, o povo de Deus, do outro. E lançou sorte para ver se Deus estava zangado com eles ou com o povo, ou com o resto do povo. Em seus preparativos finais ali, ele fez uma oração a Hashem, que em nosso texto consiste apenas em 2 palavras. Vayomer Shaul, El Shaddai Elohei, Israel, Hav Tamin, Hav Tamin. E disse Saul ao eterno Deus de Israel, que traga Tamin. Essa frase ela é traduzida pelos comentaristas medievais como se fosse uma oração, para que os sorteios fossem perfeitos e confiáveis. Mas quando os estudiosos modernos estudaram a tradução deste verso na Septuaginta, vieram então as surpresas. Notaram que a maior parte da frase está faltando na Bíblia hebraica. Após uma reconstrução baseada no texto da Septuaginta, o texto diria assim: Vayomer Shaul el Hashem Elohei Israel, lama lo anita et avdecha ayom? Im yesh bi o beyonatan beni האבון הזה, אלוהי ישראל, hava urim. ואם ישנו האבון הזה בעמך ישראל, hava tamim. Nesta oração apaixonada, Saul fica chateado porque Deus não lhe deu uma resposta clara quando o consultou anteriormente. Ele implora a Deus se a culpa foi minha ou de Jonatas. Se tivermos esta transgressão, ó Deus de Israel, dê-nos Urim. E se a culpa estiver no seu povo, Israel, deles Tamim. Aparentemente, Urim designava a falha ou mal, provavelmente baseado na palavra Arur, né? que está vinculada à ideia de maldição. E Tamim implicava bom, provavelmente baseado na palavra Tan, perfeito. Tam quer dizer perfeito, perfeição. Saul queria ver quem era o culpado. Se Urim fosse o resultado, então seria um sinal de que ele e Jonatas, seu filho, eram culpados. Se também fosse o resultado, a culpa deveria ser de outra pessoa da nação de Israel. À luz do texto reconstruído, parece plausível supor que quando Saul pediu conselho a Deus, ele empregou Urim e Tumim. Como na maioria dos outros casos, onde o termo Vaishalo ben Elohim é usado, ou seja, ele perguntou a Deus. Urim e Tumim funcionava como um lançamento de sorte, o que provavelmente eram 2 pedras ou tábuas inscritas com as palavras Urim e Tumim. Talvez o que ocorresse primeiro, ou que estivesse próximo do acusado, definisse o resultado. Parece que nem sempre era possível obter uma resposta definitiva de Urim e Tumim, como no caso de Saul, que reclamou que Deus não respondeu ele na primeira vez. Então parece provável que usar Urim e Tumim era algo mais complicado do que lançar sorte de forma comum. A técnica de lançar sortes não era incomum no meio bíblico. A Bíblia muitas vezes menciona o lançamento de sortes para tomar decisões sobre assuntos difíceis e complexos. Por exemplo, como decidir qual bode deve ser enviado para Azazel, né? Ou qual deve ser sacrificada a Hashem em Yom Kippur, ou distribuir porções de terra às tribos de Israel. Né? Embora possamos imaginar que o Urim e Tumim sacerdotal tenha uma classificação superior à sorte normal, é claro que os resultados mostrados por cada sorteio foram considerados como mensagens divinas, como a Bíblia diz explicitamente. Podemos lançar sorte no colo, mas só Hashem é quem determina como elas caem. Kohelet 16:33. Shalom, Litraot. Até a próxima.